Olá a todos fusqueiros e fusqueiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pois bem, pessoal, então na série anterior aí, que nós fizemos aqui o capô dianteiro, né, do Fusca, que eu expliquei que estava desplacando ali algumas partes da tinta, né, então eu fui removendo ali as partes que estavam saindo, ó, tá vendo? Ó, lá, aqui, ó, perto do botão que abre o capô. E aproveitei e adiantei aqui também o paralamas dianteiro, né? Só que os paralamas vão ser uma seção à parte, né? E aí, o que segue agora, que é enmassar para poder nivelar, né? Eu já passei a solução desengraxante, então já estaria pronto para dar continuidade com a massa, né? E conforme eu tinha dito no vídeo anterior, que a gente vê as diferentes camadas, né? Isso dá uma espécie de arqueologia, né? Uma arqueologia aqui do que esse Fusca já passou, né? Então, as partes aqui onde cheguei na lata, né? Eu passei uma solução fosfatizante para proteger da oxidação, né? Então, é esse aqui que é a mais profunda, né? Aí logo em seguida apareceu vir essas partes assim, cinza aqui, que eu primeiro havia confundido com a lataria, mas não é. Eu imagino que seja uma espécie de primer. E logo em seguida vem esse amarelão, assim, bem forte. Ó. Então dá a entender que essa seria a cor dele, né? Que estranho, né? Essa aqui ser a cor dele. Eu não lembrava dessa ser da série dele, ser original, né? O que leva a entender que talvez em algum momento da história desse Fusquinha, ele já passou por uma reforma completa. Eles removeriam toda a tinta e iriam pintado com esse, né? O que eu acharia pouco provável, né? Mas é o que isso aqui me indicaria, né? Ou talvez tenha saído de fábrica assim. E em seguida vem essa cor aqui, meio bege, ó, tá vendo? Aqui, em vários pontos, que é a massa, né? E aí sim, a tinta final que ele tá hoje. Então, tá com muita massa mesmo aqui na peça, né? Mas foi como eu expliquei no outro vídeo, né? Essa bordagem que eu vou fazer aqui, não vou remover o material que estava antes, porque eu perderia o referencial que eu tenho hoje do nivelamento, né? Eu posso considerar que a peça está nivelada, né? Ela pode não estar perfeita, mas há um certo nivelamento, que se remover tudo, né? Aí vai ter que vir com a massa de novo e nivelar a peça inteira, né? Ó, nivelar tudo, né? Então, isso daí, quem for fazer isso, se prepara que toma bastante tempo, né? Eu não tenho a lixadeira que remove a tinta, né? Eu só tenho a lixadeira de mão mesmo, a lixa de mão. Não tenho lixadeira. E um removedor pastoso, que foi o que eu usei, né? Então, o meu objetivo é retirar o que estava desplacando. Então, já fui bem profundo no que estava soltando. Então, a tinta que está aí já não está mais soltando, está bem firme, né? Tá bem fixa, né? Não está soltando, né? Mas tem a questão da massa, né? Que realmente tem muita massa. Então, uma coisa que deve ser feita antes do processo de pintura, que é desbastar a tinta anterior. Por quê? Porque a peça já tem um certo volume, né? Você ainda for adicionar o primer PU, ainda for adicionar tinta PU, então o volume vai só, né, aumentando, né? Então desbaste consiste nisso, consiste em a gente diminuir, né, gradualmente ali o volume da tinta, embora vai ser pouco, mas vai ser, vamos dizer que você tem aí umas 3 demãos dessa tinta que está hoje aqui, desbastando bem, eu vou remover uma demão, talvez mais um pouquinho, uma demão entre 1 e 1,5, né? Então isso já ajuda a diminuir um pouco o volume para a gente depois vir com o primer e a tinta, né? Então o que eu fiz? Como já tem bastante massa aqui, eu já comecei a desbastar em volta. Não desbastei a peça inteira não, mas já comecei a desbastar em volta, porque aí quando eu for colocar a massa, né, eu economizo um pouco material e economizo no lixamento da massa, né? Eu não preciso colocar até onde estava antes, eu já vou colocar até um pouquinho menos e diminuir um pouquinho o volume da massa que está na peça, né?
Então, eu vou mostrar aqui o uso da massa que eu vou fazer, né? Inclusive, ó, tem essa parte aqui é minha, a massa que eu usei. Então, foi uma massa dura e difícil de lixar, né? Então, com o removedor pastoso, eu diminuí o volume dela, já está um pouquinho mais baixo, né? Então, na ocasião, eu usei massa plástica, né? Eu meio que subestimei a questão da massa poliéster, da facilidade de uso dela, né? E me embrenhei nessa história de usar massa plástica e acabei me arrependendo, né? Então, mas ela já diminuiu de volume também e vai entrar junto com todo esse resto, porque na ocasião que eu vi desplacando, eu me desesperei e joguei massa em cima e não adiantou nada, né? A tinta que desplacou a massa que eu joguei em cima. Então, isso aqui, aquilo foi uma emergência, né, que não adiantou nada. Essa é a solução mais a longo prazo, né? Remover o que está desplacando e corrigir, né? Tá? Então vamos lá, eu estou aqui, ó, já separei aqui, né? Então, ó, a massa que a gente usa para automotiva, nesse caso eu vou usar poliéster, que é de melhor qualidade superior, né? Ela deve ser catalisada, né? Então, a catálise é feita rapidamente e depois que você faz a catálise, você precisa usar na hora, né? Não usou na hora, você tem uns 7 minutos no máximo, entre 5 a 7 minutos para usar tudo, e aí ela já começa a endurecer e você perde o material. Tá? Então, superfície para passar aqui é muita, né? Então, a recomendação é passar aos poucos, sem pressa, né? Prepara um pouquinho, passa, daí terminou, aí prepara mais, tá? Para não correr o risco de demorar no momento que tiver, no momento que estiver aplicando, e aí perder o que você já catalisou, né? Então vamos dar uma olhada nela aí.
Bom, então se nota o seguinte, né? Aquele pouquinho que eu catalisei, ó, eu já consegui espalhar bem. Não foi na seção grande, eu chamo isso aqui da seção maior, tá? Porque eu quis catalisar pouco justamente para poder espalhar e deixar aquele para fazer depois, né? Acabou que consegui espalhar em quase tudo. Aqui demorou porque essa parte exige mais tempo. Então, realmente, ó, umas coisas que a gente tem que parar para pensar com calma, né? Aqui eu deveria ter deixado para fazer só aqui, porque eu exijo mais tempo, né? Mas enfim, assim que eu catalisei ali, vem muito fácil, tá? Foi super simples de eu fazer ali e no final aqui já estava mais difícil, né? Então por isso que eu falei, eu deveria ter catalisado menos, porque eu achei que era pouco e não era, né? Porque a camada eu tentei botar bem fina, né? Então é isso. Então já passei ali e tal. Ali ficou mais grosso, que eu tentei reparar, mas aí a massa já estava ficando menos flexível, né? Mas não tem problema, tudo vai ser corrigido depois no lixamento, né? Então alguns vão ser mais fáceis, eu calculo que lá vai ser bem simples, outros vai ser mais difícil como aqui, até porque eu tenho que passar ali em volta da peça, né? Então aí é o tal negócio, deveria ter tirado ali, deveria, né? Mas aí eu deixei justamente para eu não perder a noção ali do espaço que eu vou trabalhar, mas acabou me dificultando, né? E agora vamos passar lá também, tá? Então vou continuar aqui e é isso. Então a respeito da catálise, importante frisar que ela é bem pouquinha mesmo, né? Então estou com uma quantidade de massa não catalisada, né? Eu venho com um catalisador, né? Tá vendo? Olha, é um tiquinho de nada. Isso aqui talvez tenha sido até mais, né? Mas é bem pouco mesmo, né? Então daí passou o produto, você já vem logo, né? Mexendo bem rápido, não rápido, né? Mas assim, sem delongas, digamos assim, né? E espera o produto espalhar bem na massa toda, até que você percebe que a massa já está bem homogênea, né? Toda a parte que você misturou. E aí já pode começar a aplicar, porque isso aqui não dura muito tempo. Quanto mais rápido, melhor, porque aqui no início ela está bem lisinha. Pois bem, então foi aplicado aí, ó, a massa poliéster, tá? Já aplicado aí no capô e ali no paralamas também, né? Então todo aquele trabalho arqueológico que foi feito, né? Agora já não existe mais, né? Não tem mais aqueles diferentes degradês que existiam antes, agora tem um degradê mais uniforme, né? Que vai ser, pro meu caso, claro, né? Acima de onde está o nível da pintura, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque, assim, somente, né? Somente não, né? Vamos dizer assim, tem pessoas aí que já têm mais
experiência com aplicação de massa, que faz isso frequentemente, não é o meu caso, né? Então, para quem tem mais prática, vai conseguir, é o ideal, né? Uma aplicação bem fina, né? E bem rente com a pintura, né? Quase que uniforme, né? E já quem não tem, vai ficar mais grosso, tá? Mas o que isso implica? Vai implicar que no momento do lixamento vai ter mais, vai tomar mais tempo, né? Vai ser mais trabalhoso, né? Mas no geral, né? Pode-se dizer que o que vai ajudar a dar a uniformidade no final é o trabalho do lixamento, né? Então, assim, o que acontece? Eu não tenho nenhum problema aqui em mostrar o monte de coisas que eu fiz aqui que não ficaram boas, né? Mas não tem problema, né? Vamos comentar aqui, porque eu vou explicar assim, a experiência que eu tive para essa aplicação, que foi assim, bastante coisa, né? Aqui, né? Então vamos lá. Então, eu vou começar falando disso aqui, porque assim, para mim, quem viu o vídeo, né? Eu comecei por aqui, e aí eu tinha acabado de pegar o equipamento ali da espátula, né? E aí eu consegui, né, fazer uma aplicação mais uniforme, né? Embora tenha alguns defeitos aqui, né? Mas bem uniforme e fino, né? Uma camada fina aqui, né? Então, a expectativa é que para lixar isso aqui não me dê tanto trabalho, né? E conforme eu fui passando, né? Fui catalisando o produto, eu acabei cometendo aquela questão que eu falei, de que realmente eu subestimei, ou melhor, superestimei a quantidade que eu ia precisar aqui, e aí sobrou material, né? Aí eu fui passando assim e ele já começa a endurecer, né? Então em outros lugares, né, ele já ficava mais grossa e com mais imperfeições, né? Imperfeições seria assim, mais relevo, né? Dariam relevos, que não é o ideal é que ele fique bem uniforme, igual ficou lá, né? Então, já estou passando assim como é que foi a minha experiência, justamente quem vai se embrenhar nesse trabalho já tente levar isso em consideração, tá? Como você pode ver aqui, ó, não fiz tudo, tá? Já vou explicar por quê, né? E esse aqui que foi o que mais me deu trabalho, porque conforme eu ia passando a massa no capô, a espátula ia ficando com o material, né? E aí eu não consegui o mesmo nível de detalhe que eu consegui lá, tá? Então eu tenho mais de uma espátula, mas na ocasião só tinha uma. E aí mais tarde, né? Como a gente também vai amassar a parede aqui de casa, né? Meus filhos vieram aqui em casa e me ajudaram aqui, né? E aqui, ó, já pegaram todas as espátulas que eu tinha distribuídas pela casa, né? E aí já foram arrancando ali as massas que estavam extra, né? Então, isso aqui é uma coisa que eu vou fazer já como preparação, que é já ter as espátulas à mão para ir usando, e à medida que eu for terminando o trabalho, né, já deixá-las bem limpinhas, porque facilita muito, entendeu? Facilita para a gente buscar esse tipo de mais próximo disso e ainda melhor que isso, né? Aqui, ó, tá vendo? A espátula já estava bem suja, eu não tinha limpado ela porque eu queria... eu achei que ia ser rápido, acabou que não foi tão rápido, né? E aí acabou aqui ficando bem pesado a massa, né? Também era onde tinha mais relevo, né? Onde precisava, né, de uma atenção mais especial aqui, que estava pior, né? Então, a diferença disso, né, é que isso vai exigir mais tempo para lixamento, né? Mas a expectativa é que eu consiga realmente nivelar, não tem problema não, só que vai dar mais trabalho. Então, para isso, eu vou mostrar aqui um equipamento que eu trouxe comigo que vai me facilitar nesse processo. Na verdade, 3 coisas que eu trouxe. Ó, vamos lá. Então tá aí o que eu vou usar agora para esse processo. Tá? Isso aqui fugiu um pouco. Pois bem, nós temos que falar a respeito do taco, né? Que eu não usei o taco até então, eu fiz na mão o lixamento, mas ele não era lixamento para nivelamento, era lixamento apenas para tentar desbastar o máximo possível
o que tinha embaixo, né, que estava craquelando, né? Agora não. Então, assim, nós temos o taco mais comum que você vai encontrar nas lojas de material de construção, que é aquele taco rígido, né? E não é interessante lixar o Fusca com aquele taco, porque ele é cheio de partes assim arredondadas, né? Então a lixa mais firme, né, não é indicado. O ideal é você pegar uma lixa flexível. E o que que acontece? A lixa flexível, né, ela eu não achei tão fácil, né? Não achei tão simples de achar. Então talvez só vai ter em lojas especializadas, né? Pintura automotiva ou em casa de tintas, né? Lembrando que lixa você também acha em lojas de material de construção, né? Mas mesmo em lojas de tinta e de tinta automotiva eu também não achei esse taco flexível, né? Então, normalmente o que se fala, né? Para pegar um chinelo havaiano, uma havaiana velha, né? E cortar ela, né? Corta a havaiana e pronto. Só que o que acontece? Eu tinha um tapetão de EVA que eu usava para praticar yoga, né? Agora já uso outros tapetes mais finos, né? Que são aqueles portáteis, mas na ocasião eu tinha comprado uma placa, né? Bem grossa, tá vendo? E acabou que eu deixei de usar, né? Ficou esquecida. E aí, o que eu decidi fazer? Decidi fazer alguns cortes para poder usar como taco, né? E eu usei tamanhos diferentes, que vai ser usado para aplicações diferentes. Essa é a maior, então seria usado mais assim em áreas maiores, e essa para áreas menores, né? Não tem onde segurar, tá? Então isso vai ser uma questão que eu também vou ter que ver como eu vou abordar, tá bom? E aí vocês vão ver como é que vai ser feito, tá? Qual é a lixa que eu vou usar? Vou usar lixa seco, tá? Lixa seco. E vou começar com 80, tá? Vou experimentar usar lixa 80 e aí gradativamente diminuindo, né? Então o que eu ia comentar a respeito disso aqui, tá? Eu duvido muito que eu vou fazer de uma tacada só, tá? E eu não tenho nenhum problema com isso, estou super bem com essa situação, tá? É o tempo que eu preciso, é o trabalho da forma como eu quero, como eu estou falando, não tome isso aqui como um passo a passo de como deve ser feito, tá? Isso aqui eu estou mostrando a abordagem que eu estou usando e que eu não tenho como já dizer de antemão tudo que vai ser feito, porque vai depender do andamento, do que eu encontrar pela frente, né? Porque às vezes a gente diz, isso está bom, e aí depois a gente vê, não era bem assim, né? Por exemplo, esse paralamas aqui, eu ia deixar para fazer só ele separado, mas aí eu estava já decapando a tinta, e eu vi lá, é só isso aí, e já me adiantei, para depois o restante que eu for fazer, não precisar o mínimo possível de ir tirando a tinta. Só que aí, o que a gente já vê aqui? Já cenas do próximo capítulo, né? Olha isso aqui, né? Então, assim que eu mexer com o capô, a primeira coisa que eu vou ver é o que é isso aqui, né? Que tá parecendo estranho. E talvez eu vá trazer fantasmas do passado de volta à tona, né? Então, isso aqui é uma coisa que pode me trazer surpresas. Então, isso é um exemplo, né? Então, talvez a minha abordagem ali, por exemplo, minha estratégia com aquele paralamas tenha que ser diferente, eu não sei. Então, o que acontece? A gente vai lixar bem a massa para deixar ela o máximo possível, né? Alinhada aqui com a tinta, né? De forma que seja uma coisa só, né? Aqui tem diferença, mas o ideal é que fique uniforme, né? O máximo possível isso. E aí, conforme a gente vai lixando, né? Eventualmente, vai ter uma parte que a gente vai ver que vai ficar desnivelada com a outra. E aí eu posso pegar as partes específicas e ver, não, aqui precisa nivelar melhor. E aí eu vou lá, passo mais massa, espero secar e continuo. Mas não vai ser na peça toda, vai ser naqueles pontos específicos, tá? Então é assim que eu vou trabalhar, tá? Sem problemas da minha parte, que aí depois eu vou vendo essas outras partes mais sutis, né? Que é um trabalho mais fino que tem que ser feito, né? Que são nos vincos, né? Então eu não queria que pegasse no vinco, mas infelizmente pegou. Então não tem jeito, a gente vai ter que fazer, tá? Mas depois eu vejo isso, tá? Por enquanto vamos preocupar em lixar isso tudo aí, que já é bastante coisa aí pra gente brincar. Bom, então depois de algum tempo procedendo ao lixamento,
Já deu para dar uma gastada boa aí na massa, para tentar nivelar o máximo possível. Tá? Então ainda tem muito trabalho a ser feito aqui, mas no geral, né, a gente já pode ver aqui que ele já está ficando mais nivelado com a lata, né, que é o objetivo desse processo, a gente conseguir manter, né, uma uniformidade aqui. Por exemplo, aqui foi o ponto mais fácil, né, e aqui é mais difícil, né. Então, acho que tá indo bem, estamos prosseguindo bem aqui. Aqui finalmente eu tirei essa parte aqui, facilitou bastante ali o acesso para o lixamento, né? Então, a proposta aqui é seguir lixando até a gente conseguir. Você vê que já várias partes aqui eu já consigo ver o que estava embaixo, né? Então é sinal que nesses pontos aqui é para a gente não lixar mais tanto e se preocupar mais onde ainda está mais volume ali, onde tem mais volume. E depois olhando de perto, né, a gente vê aqui alguns pontos onde ocorreu falhas ali na aplicação, né? Então mesmo lixando não vai tirar essas falhas na aplicação da massa. Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar lixando até chegar ao ponto onde tiver bem niveladinho mesmo, né? Porque aí essas correções, muitas vão ficar mais atenuadas, né? E aí eu vou ponto a ponto, né? Aplicando, né? Então eu preparo uma quantidade menor ainda de massa, né? E eu vou só nos pontos para ir corrigindo, né? Depois lixando tudo novamente, né? E aí eu diminuo já a gramatura na verdade, diminuo a gramatura da lixa, né? Então, assim aqui eu estou usando lixa 80, aí eu vou passar a usar 100, 120, né? Vai reduzindo mais, aí eu vejo mais defeitos, vou corrigindo, e à medida que vai ficando esse trabalho cada vez mais local, né? Em determinados pontos, né? Não é mais na superfície toda, né? Em pontos mais focados, né? Então também vai diminuindo ali até a gente chegar em 180, 200, 220, né? Então, isso assim é a abordagem que eu uso, tá? Então, primeiro eu trabalho na superfície toda, né? Então a aplicação fica mais grosseira mesmo, por isso usa uma lixa mais pesada, né? E daí vendo alguns pontos onde precisa corrigir e atuando localmente nesses pontos. E mesmo que seja local, né? Eu também lixo mais fino na massa toda, tá? Isso é interessante porque a lixa mais grossa deixa muita marca na lata, né? Então você vai aplicando uma lixa mais fina, então vai diminuindo essas marcas do lixamento anterior, tá? Então isso é importante, não só lixar nas partes que foram corrigidas, mas também a superfície toda, né? Para diminuir as marcas do lixamento, né? Então vem a pergunta, né? Eu consegui usar, né, consegui usar a borrachinha aí para lixamento, né? Então vamos ver agora. Tá? Então, coloca aqui em cima, né? Vamos ver como funciona. Funciona mesmo, ó. Viu? Já está saindo aí bastante material, né? Ó, aqui embaixo, ó, como é que já está dos lixamentos anteriores, né? Então, tudo isso foi feito assim, ó, dessa mesma forma, né? Então é interessante usar isso, né? Porque ele tem mais flexibilidade, né? A lixa comum
não permite tanto essa flexibilidade. Então vamos dar prosseguimento com o lixamento. Então. Bom, então tá aqui o Fusquinha. Já passei mais massa em várias partes e já vim com a lixa 120, lixando nas pequenas correções que eu fiz e também na peça toda, tá? Então já lixei, aproveitei então, lixei o capô todo, lixei também os paralamas, né? Então você pode ver, a tinta parece até mais fosqueada. Então, vamos comparar aqui com uma parte que ainda não mexi, olha lá. Dá pra ver bem a diferença, ó, como daqui pra lá, né? Já fica mais opaco, né? Mais fosco. Então já me adiantando já pro processo que vai vir depois, né? E é importante, né? Antes de pintar, né? Desbastar bem a tinta. Então já fiz isso com a 120 e com a 150. Então, lixo a peça toda com 120, depois lixo de novo, e aí eu venho com a 150, eu vou de novo, e aí já tá bom, né? Já que a massa dá mais trabalho, porque tem que deixar bem nivelado, ele tá assim, ainda precisa de mais correções a ser feitas, né? Aí eu vou passar de novo as correções, e aí depois venho com a 150, né? Então já foi com a 120, aí eu faço mais correções, venho com a 150. Então, sempre vou afinando mais para poder, né, eu ter o máximo possível do trabalho mais justo, né? Mais certinho ali, evitar o máximo possível qualquer defeito. E aí você vai ver o seguinte, né? Veja que tem várias partes aqui, ó, que antes estava a massa toda, bem pesada ela, e aí eu fui esticando ela, fui cortando a massa, e aí dá para ver várias camadas, né? E aí deve pensar assim, não, mas então isso aqui tudo tem que aplicar de novo e lixar até ficar só a massa por cima. E não, a massa ajuda a nivelar, mas a lixa é quem vai finalizar o trabalho quando você passa sobre a peça, né? Então, aquilo que está mais acima da outra parte é que a lixa vai pegar mais. E aí você vai, com a lixa, né? Você vai nivelando o que está mais para cima, né? Vai igualando com o que está mais abaixo. Então, assim, em teoria, se você está vendo aqui a massa que eu passei e embaixo a massa que já estava, e aqui também isso aqui parece que é um primer
original ou que foi feito numa reforma, tá? Então, o que indica que realmente o carro já foi pintado pelo menos uma vez, ó. Eu só consigo distinguir uma vez que o carro foi pintado. É essa tinta atual e esse amarelinho aqui bem curioso, né? Bastante personalidade. É o que parece ser a tinta original, que abaixo dele está o primer, né? Então, assim, em teoria, isso aqui denota que a massa não estava nivelado com essa parte aqui, né? Então agora está sendo corrigido, porque se você pensar assim, não, mas então isso está mais baixo que isso. Não, ó, tá vendo? Não há desnível aqui, tá vendo? Então isso aqui, ó, é uma parte que eu não preciso aplicar correção, né? Já aqui, ó, cadê? Onde foi? Aqui, ó, eu percebi isso aqui, ó. Isso aqui sim, ó, tem um buraco aqui, ó, faz um buraco. Meu dedo vai para baixo. Então aqui é um ponto que eu vou aplicar massa e corrigir. E eu vou vir, né, como eu falei, com a 150 ou até mesmo com a 220. Né? Nesse momento agora, eu estou nos pontos mais finos, né, da aplicação. Né? Onde eu vou fazendo ajuste fino. Né? Ajustar onde precisa. Aqui, ó. Essa aqui foi onde eu mais gostei. Foi mais fácil de trabalhar. Né? Aqui foi uma área menor, então eu trabalhei com mais calma, mais tranquilidade. Ali que era maior, olha só, ó, o que eu precisei ajustar aqui nessa parte aqui, né? Essa parte aqui mais sofreu, né? Aí eu vim com mais pressa para poder cobrir tudo, né? Não é o certo é fazer pequenas áreas como essa aqui, eu fazia lá, eu fazia essa aqui com calma, depois fazia lá com calma, né? Para quem, lembrando, para quem não está acostumado, né? Aí sim, faz assim. Quem já é profissional, está mais acostumado, então voa. Que voe com a aplicação, né? Então aqui, ó, a gente faz esse teste, ó. Na verdade, ó, nem percebo tanto, mas sim, dá uma abaulada. Mas é uma abaulada pequena, né? Uma pessoa desavisada podia até... Isso, claro, quando pintar, tá? Quando pintar não vai ter esses desníveis, então... tá pensando assim, não, mas isso aqui tudo, a pessoa vai ver que tá tudo, vai pensar que tá desnivelado, não vai pensar. Porque, por exemplo, se passar vamos dizer, um preto fosco na peça toda, né, que é com fins de proteger as partes que estão mais perto do metal, e algumas partes que onde tem metal mesmo, aqui, ó, tá vendo? Aqui tá na lata, né? Então, um preto fosco nisso aqui tudo, ou o primer, né? A pessoa não vai ver as diferentes partes, né? Então, ela só vai ver se está desnivelado, se tiver mesmo desnivelado, se sentir. Então, aqui, ó, tá muito atenuado, né? Tá muito pouco, mas eu vou passar uma massa tipo aqui, ó, tá vendo? Que tá bem fino, ó. Tá bem fino com a massa, com a lata, né? Com a tinta. Tá? Então, é isso que temos até o momento, tá? Tá chegando bem próximo aí do resultado final para a gente prosseguir para a próxima fase, né? Que esse para-choque, para-lama, né? Foi o que eu adiantei, né? Então aqui tá bem, já estou bem satisfeito com isso aqui. Aqui eu já poderia botar de volta para já botar o carro para andar se eu quiser, mas ele vai ter mais surpresas pela frente, cenas do próximo capítulo, né? Que eu vou querer descobrir o que aconteceu aqui, né? E aqui também, ó. Cadê aqui, ó? Eu achava que isso era pior, mas não, isso aqui é pouquinha coisa, né? Aquele não, aquele tá bem tranquilo, né? Isso aqui é o cenário ideal, tá? Parece estar bem íntegro. Então vamos...